perdeu. Veio o Império Romano, começa a dominar Israel. O povo de Israel se vende. Aqueles que eram sacerdotes, só para você ter ideia, nessa época que eu estou falando aqui de João Batista, os sacerdotes eram como que é? Anás e Caifás. Anás e Caifás eram os dois sacerdotes daquela época. São os dois que mataram Jesus, que mandaram matar Jesus, que fizeram acusações contra Jesus. Para você ter ideia de como que o povo estava naquela época, perdido. Aí que Deus vai levantar João Batista como profeta. Ele levanta João Batista como profeta numa época de crise. Numa época que Israel está totalmente perdido. Olha o que diz o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias, que dia é esse? São dias difíceis, dia de conflito, dia de crise, dia de caos. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Três coisas aparecem aqui. O surgimento de João Batista levanta três coisas. O momento, quando ele aparece. Segundo, como ele aparece. Terceiro, onde ele aparece. Então, primeiro, quando, depois, como e por fim, onde ele aparece. Como ele aparece? Quando que ele aparece? Ele aparece no momento de crise. Então já começo a entender aqui. Pode haver crise, pode haver momentos difíceis. Isso não impede que Deus levanta a chamada que Ele tem na tua vida. Como ele aparece? Ele aparece pregando a palavra de Deus. Ou seja, exercendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Onde ele aparece? Ele aparece no deserto. Observa que tudo parece ao contrário do que estava acontecendo naquela época. Ninguém pregava mais a verdade. Israel estava em crise. E João está aparecendo justamente no deserto. E crente, ele tem um vocabulário próprio. O crente, ele tem uma língua. A minha irmã falou de línguas aqui, né? No mundo existem várias línguas. E o crente, ele tem o crentez. Só crente entende o que o crente está falando. E quando o crente fala do deserto, você está ali no meio dos seus amigos, se tem alguém que não é crente, e você conta o crente, você fala, irmão, como você está? Eu estou no deserto. Quem não é crente não entende, mas quem é crente sabe o que está falando. Deserto é lugar difícil, lugar de dificuldade, lugar seco. Não é confortável você respirar no deserto.